Olá, bom dia, Deus te abençoe nesta manhã de segunda-feira, dia 28 de outubro. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias aí em Hebreus 12, 18. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Queremos também te entregar o nosso coração, em nome de Jesus. Pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos o entendimento da tua palavra e também, Senhor, enche-nos com teu espírito, com paz, com amor, com esperança, com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui Hebreus 12, verso de número 18. Lembrando que ontem nós vimos uma porção do texto até o versículo 17, que era uma exortação para que vivêssemos em santidade e em pureza. Como você tem aqui aprendido, a Bíblia não tinha divisões, então isso aqui é a continuidade daquilo que nós lemos ontem. Aonde então o autor de Hebreus diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Até aqui no versículo 18, por enquanto. Pastor, o que significa isso? Isso significa o encontro de Israel com o Senhor no Monte Sinai. É uma referência a esse encontro. Que nós podemos encontrar ele, e nós vamos falar mais sobre isso a partir do verso 19, mas nós podemos encontrar isso lá em Êxodo. Eu vou abrir aqui, amém? Êxodo capítulo de número 19, verso de número 12. A palavra do Senhor diz assim, falando desse encontro de Israel com o Senhor no Monte Sinai. Então a orientação que foi dada a Moisés, e ele deveria então passar ao povo, é: marcarás, versículo 12, do capítulo 19 de Êxodo, marcarás em redor limites ao povo, ou seja, em redor do Monte Sinai, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, ou seja, não suba, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, olha só, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Verso de número 18, só para você entender o ambiente que era aquele momento onde o povo vai fazer a antiga aliança, porque esse é o momento onde é feita, estabelecida a aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento. Todo monte, verso 18, no mesmo capítulo 19, todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta, o som da trombeta, ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Voltando agora para Hebreus capítulo 12, nós precisamos entender que o povo ficou apavorado com aquilo que eles viram. Tanto que eles disseram: vai tu, Moisés, e depois você passa para nós o recado, que nós não queremos subir aí não. Né? Então vai lá Moisés. No versículo 12, então, verso de número 19, é a continuidade do texto, mas também faz uma referência a essa leitura que nós fizemos agora em Êxodo, dizendo assim, ó, e ao clangor, então diz lá, né, para nós só não perdermos a sequência, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, versículo 19. E ao clangor da trombeta, que nós acabamos de ler, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque eles ficaram apavorados, aterrorizados. Amém? Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado, que nós acabamos de ler lá no texto em Êxodo 19, 12, 13, e também o versículo 18 e 19.
Versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, vou repetir, de tal modo era horrível o espetáculo, ou seja, eles ficaram apavorados, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Amém? Então isso é uma referência àquele encontro de Israel com Deus no Monte Sinai, onde eles estabeleceram a antiga aliança. Amém? Ali com a lei de Moisés, como nós conhecemos. Versículo de número 22. Mas tende chegado ao Monte Sião. Muitos me perguntam, pastor, o que é o Monte Sião? O Monte Sião não é um monte terreno que seria Jerusalém. Não é isso. Amém? O Monte Sião, ele é a morada celestial de Deus. Ela é uma referência à morada celestial de Deus. Então, quando nós lemos aqui, mas tende chegado ao Monte Sião, ou seja, agora ele está falando conosco, ó, tendes, nós chegamos então nesse lugar. Ele fez uma referência de como foi a antiga aliança, mas agora ele está fazendo uma referência de como é a nova. Está falando para nós que estabelecemos, por meio do arrependimento e fé em Jesus, uma nova aliança. E ele então diz, mas tendes chegado ao Monte Sião. Já sabe o que é Monte Sião? Essa morada celestial de Deus. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Lembra que Jerusalém celestial vai descer do céu? Né? Nós já falamos sobre isso. Mas essas três expressões aqui, Monte Sião, cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, ela é na verdade um sinônimo para o céu, para falar de uma maneira bem simples. Amém? E há incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Amém? Essa reunião, esse encontro. Amém? Versículo de número 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Amados, preste atenção no que nós vamos ler. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós. E a Deus, o juiz de todos. E agora, olha o que diz aqui. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus são um. E quem são os espíritos dos justos aperfeiçoados? O espírito dos justos aperfeiçoado é o que está ali que nós lemos em Hebreus 11:40, que são aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento, que eles não puderam ser aperfeiçoados sem nós. Leia depois Hebreus 11:40. Então são aqueles que foram salvos do Antigo Testamento. Amém? Versículo de número 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por que ele cita a oferta de Abel? Porque a oferta de Abel foi uma oferta que agradou a Deus, porque tinha fé e tinha obediência. Tá? Só que tem um detalhe, ela não podia expiar os pecados. Ela era uma fé, de certa maneira, era uma fé não, ela era uma oferta de sangue que ele ofereceu, porque ele ofereceu dos seus animais, porque ele era pastor, mas ela não podia purificar do pecado. Então ela foi uma oferta agradável a Deus? Foi, porque tinha fé, tinha obediência, só que não podia expiar os pecados, não podia purificar dos pecados. Já o sangue de Jesus, ele nos purifica dos pecados. Ele não é só agradável a Deus, mas ele também nos purifica dos pecados. Já a oferta de Abel, ela trouxe uma cobertura, eu vou usar esse termo, hoje não dá tempo para a gente explicar, trouxe só uma cobertura, uma proteção, um perdão temporário. Mas o de Cristo, ele é definitivo, completo. Tá? Então o sangue de Jesus, ele nos purifica dos pecados. O sangue de Jesus, a oferta que ele fez, ele nos perdoa. Ali nós temos a redenção, temos o perdão e temos a salvação. Que a oferta que Abel fez, ainda que agradou a Deus, não podia fazer isso. Amém? Por isso que ele cita aqui o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por isso que nós temos essa referência aqui. Versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então entenda a seriedade desse versículo 25. Ele está dizendo nada mais, nada menos de que o juízo ele vai ser maior do que aquele que aconteceu lá no Sinai.
Porque lá no Sinai era algo que estava estabelecido na pessoa de Moisés. Agora é estabelecido no sangue do próprio Senhor Jesus, derramado na cruz por nós. Amém? Versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Veja, é uma referência a Ageu, capítulo 2, verso 6, ao profeta Ageu, capítulo 2, verso 6. No versículo 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Olha que paralelo, que interessante isso. O Monte Sinai, quando nós lemos o texto lá, nós vimos que tudo tremia, então ele sacudiu a terra. Só que Sião, no momento de Sião, ele vai abalar todo o universo, a terra e o céu. Por isso que ele diz aqui, ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaláveis, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, preste atenção, um reino inabalável, essa cidade santa, Nova Jerusalém. Então nós temos aqui dizendo, olha, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O que é santo temor? É um sentimento, não é um sentimento. Imagina assim, ó, a figura disso seria mais ou menos assim, imagina você estar na presença de Deus. Isso é santo temor. Eu estou na presença de Deus. O que isso ia gerar em você? Estar na presença de Deus. Então, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amados, se no Sinai o castigo era severo, nós lemos isso lá, você imagina quem rejeita a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. De certa maneira, assim, de uma maneira bem simples, melhor dizendo, é isso que nós estamos lendo aqui. Se lá no Monte Sinai, no estabelecimento da aliança, da antiga aliança, o castigo era severo, você imagina o castigo para aqueles que rejeitam o sangue de Cristo. Amém? A aliança que é feita por meio do sangue de Jesus Cristo. Então é um castigo muito pior, nós falamos um pouco isso, que o juízo ele vai ser maior do que aquele que aconteceu lá no Sinai. Amém? Vamos orar então? Quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada, com paz, com alegria, com amor, com reconciliação na família, com prosperidade onde eles colocarem a sua mão, abençoa com proteção, livra de todo homem mau, homem perverso, de todo acidente, de toda cilada, para a tua honra e tua glória. Abençoa as famílias, abençoa cada um com saúde, Senhor, da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. E nós te agradecemos de todo o nosso coração. Te damos o nosso coração mais uma vez, Senhor, porque nós queremos andar e estar contigo sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana. 19h30, grupo de crescimento. 21h30, oração da noite. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.